senhor de todos os ritmos. Tempo, 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 tempo. Entro no acordo com... Fala aí, pessoal, medidas do tempo. Por que o ser humano decidiu que precisava dominar o tempo? Por quê? Essa loucura que a gente vive hoje, a gente não tem o quê? Tempo. Mas a gente quer controlar o tempo. Só que a gente quer sempre saber quando começa e quando termina, porque a gente já tem um próximo compromisso. E será que vai dar tempo? Desde o começo, a humanidade se preocupou em organizar o tempo, em controlar o tempo. Mas, num primeiro momento, para que era? Era necessário saber, tá? Algumas coisas relacionadas ao tempo. Por exemplo, que mês é favorável ao cultivo? Que época? Quando o sol está mais alto, quando a lua é essa, quando a lua é aquela, quando o mar está mais alto. Que época tem a cheia do rio? Que época eu posso controlar melhor aquele plantio, aquela colheita? Quando? Preciso ter um certo domínio sobre o tempo para poder ajustar a isso. Os povos de antigamente, pré-história, dividiram então as 24 horas, os 60 minutos e os 60 segundos, que tu e eu usamos até hoje, tá? Como é que nós começamos então? O primeiro de todos, acho que é um dos mais conhecidos, é o relógio do sol, tá? O que eles faziam, né? O relógio do sol, a apropriação do horário se dava pela sombra do gnomon, que era o centro do relógio, e conforme havia o movimento do dia, a sombra se alterava e eles davam conta de quando era o tempo. O relógio do sol, ele foi pensado pelos babilônicos, pelos egípcios, tá? Que usaram esse relógio do sol. Inclusive, curiosidades, né? Um dos mais antigos são os obeliscos que tem no Egito. E na Paralimpíada deste ano, na França, nós vimos um obelisco dado do Egito para Paris. Aquele obelisco ali, num dia de sol pleno, ele vai fazer o serviço do relógio do sol. A cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos foram feitos nesse obelisco, porque ele representava o mundial, né, a globalização, algo que não era francês, era o foco da cerimônia, que era o mundo, né, a globalização. Caráter de conhecimento, mas os obeliscos eles servem. Como temos obeliscos na Argentina, nós temos obeliscos em vários lugares do mundo. Eles servem como relógio do sol. Claro, hoje nós não usamos. Hoje é o celular, né, o relogito e tal, mas né, tem na rua, tem em qualquer lugar. Mas é um relógio do sol, tá? Os árabes, eles vão dar uma aprimorada no relógio do sol porque eles vão colocar ponteiros, tá? Para ficar mais preciso, né? Conforme a sombra chega no ponteiro, é tal horário. Então, era mais fácil para eles. Certo? Relógio do sol. Nós temos vários relógios, tá? Relógio do sol. Aí vem a clepsidra. Clepsidra é o relógio da água, tá? Ela é feita por cilindros. O mais antigo encontrado foi encontrado em 1400 a.C., que era um cilindro só, que tinha um furo por onde saía a água, e aí eles iam marcando o horário conforme ficava na parede do cilindro. Então, mas em cima era tal horário, daí passava um tempinho, marcava aqui de novo, passava um tempinho, sabe? Eles iam marcando pela parede desse único cilindro. Mas, na verdade, a clepsidra, ela tem vários cilindros, ou 2 cilindros mais precisamente, que dá por nível diferente de água, o nível vai baixando aqui e vai medindo a hora. Curiosidade para quem é de Porto Alegre, o shopping Iguatemi, na zona norte de Porto Alegre, tem uma clepsidra, que é aquele relógio d'água que fica no shopping, que a gente é encantado por ele. Eu sou, pelo menos, sempre fui, desde criança ia lá com a minha família ver o relógio. Aquele relógio ele é uma clepsidra, porque ele funciona no mesmo sistema, tá? A água vai passando de cilindro por cilindro e vai marcando o horário. Então, ele funciona da mesma forma que uma clepsidra, ainda nos tempos modernos, no meio de um shopping, né? Muitos anos depois que a clepsidra foi pensada ou encontrada, né? Imaginada, tá? Só pra gente em caráter de conhecimento. Para que se usava a clepsidra, tá? No modo geral. Ela media o tempo de um discurso na Grécia, ela media o turno das legiões romanas,
ela media os experimentos de Galileu Galilei em 1610, ele ainda usava uma clepsidra, e ele media à noite ou os horários do dia quando o tempo não estava favorável. Por exemplo, estava chovendo, como vou usar o relógio do sol? Não vou usar o relógio do sol, vou usar o relógio da água, que é a clepsidra, tá? Relógio do sol, relógio da água, agora vem a ampulheta. A ampulheta é o relógio da areia. A ampulheta, tá? O relógio da areia tem duas âmbulas, tá? Que tem aqui no meio, né? Duas âmbulas unidas assim, que no meio tem ali uma pequena passagem onde passa o objeto, que geralmente é areia, grande parte, né? E ali ela organiza um certo período. Pode ser 1 minuto, pode ser 1 hora, pode ser meia hora, pode ser 20 minutos, mas é um período grande, né? Tudo varia de acordo com a areia que está dentro da ampulheta. Só num caráter também de conhecimento, a ampulheta vem da palavra ampulha, que significa redondo, tá? E para terminar essa primeira passagem nossa sobre as medidas do tempo, nós vamos falar sobre o relógio pêndulo, tá? Eu, particularmente, sou encantada por relógio pêndulo, tá? O relógio pêndulo foi estudado por Galileu Galilei no século XVI, mas não foi ele que criou, mas ele estudou a questão do pêndulo, né? E ele é um medidor preciso porque a variação da amplitude do pêndulo faz com que o relógio marque o horário preciso. Então, se você já viu um relógio pêndulo, ele vai tocar as badaladas conforme o seu horário. Então, quando for meia-noite ou meio-dia, são 12 badaladas. Eu, particularmente, acho fascinante, né? Tem, claro, vai lá, barulheira e tal, mas eu acho fantástico. O ser humano, ele precisa ter um controle sobre o tempo para que parece que a sua vida só vai andar quando ele tiver esse controle sobre o tempo. Que hora sai, que hora chega, que hora vai, quando é que é o sol, quando é que é a chuva, quando é que eu planto, quando é que eu colho. Necessário para a vida? Muito necessário para a vida. Mas não precisamos ficar presos a esse controle do tempo. Tem dias que dá para fazer de conta que não tem relógio, dar uma espairecida e depois retomar a correria do tempo. Até mais. Compositor de destinos